vamos começar mais o estudo das mulheres. Hoje quem tá comigo aqui é a menorzinha. A maior foi pra casa, foi pra igreja e a menor acordou antes da hora. Talvez haja umas interrupções. É a mulher de Tebes, está em Juízes 9 a 57. Quem quiser me acompanhar, eu vou fazer uma retrospectiva aqui, porque se a gente for ler já diretamente nesses versículos, nós não vamos entender muita coisa, a gente vai ficar meio assim, voando. Então, é necessário a gente voltar 3 capítulos para conseguir compreender o porquê essa mulher fez isso, tá? Ela matou Abimeleque com uma pedra de moinho na cabeça. Então, a gente tem que entender quem era Abimeleque, da onde ele veio, por que ele estava tentando atacar esse povo e por que ela matou ele, né? Se a gente for só ler esse versículo, a gente não vai entender. Então, se eu for ler os 3 capítulos aqui, nós vamos ficar muito tempo aqui. Então, eu fiz um resumo das coisas mais importantes, pelo menos para a gente ter um entendimento e fica mais fácil, né? E mais rápido para não ficar muito longo também a live. Aí eu vou ler, se vocês já abriram aí a sua Bíblia, eu já vou ler aqui no versículo 50, tá? Do capítulo 9. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a, Tebes era uma cidade, tá? Sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres. Todo o povo da cidade trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: "Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou." Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubal, caiu sobre eles. Que foi, meu filho? Quer mais não? Põe ele no cantinho ali, não tem problema não. Então, a gente tem que saber quem era Abimeleque. O que Abimeleque fez? Aqui diz que ele matou seus 70 irmãos. Quem que era Jerubal? A cadeirinha dela. E por que essa mulher matou ele? Por que ele estava sitiando a cidade? Né? Se a gente for ler só esse pedaço, nós não vamos entender. Nós vamos ficar meio avoada, né? Então, eu vou pegar aqui, tá? Então, por que a mulher de Tebes matou Abimeleque? Quem era Abimeleque? Abimeleque, ele era filho de Gideão. Então, nós temos que ir lá na história de Gideão, que está no capítulo 6, para conseguir entender toda a história até chegar nesse capítulo 9, no versículo 50 a 57, tá? Então, eu vou fazer um resumo aqui para a gente conseguir entender melhor, tá? Então, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, um anjo do Senhor apareceu para Gideão e voltou-se para ele e disse: disse que ele poderia vencer o exército de Midian e libertar o povo de Israel. E assim aconteceu. Gideão libertou o povo dos midianitas. Os israelitas pediram que Gideão fosse seu rei, porém ele disse que somente o Senhor reinaria sobre Israel. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a sua cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Gideão teve 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Tinha uma concubina que morava em Siquém, que também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Então, Abimeleque era filho de Gideão, tá? Eu não sei se alguém já leu essa história de Gideão. O Gideão ele era meio medroso, ele não confiava muito em si. Então, quando o Senhor falou que ele ia libertar o povo, ele ficava em dúvida e ficava botando o Senhor à prova. Aí ele falava: se eu vou mesmo vencer, o Senhor deixa esse pedaço de pano de lã molhado e o resto da terra seca. Não sei se vocês lembram disso. Aí no outro dia de manhã acontecia isso. Ele ia lá, via que o pano estava molhado e o resto do chão estava seco. Ah, mas agora o Senhor faz ao contrário. Quero que o chão fique molhado e o pano fique seco. E aí acontecia. Ah, Senhor, me desculpa, não fique irado.
Mas agora, entendeu? Então ele ficou testando o Senhor. Mesmo assim, o Senhor não ficou bravo, porque ele queria que o Gideão confiasse nele. E aí, mesmo assim, ele foi reduzindo o número de homens, porque os midianitas tinham muito mais homens do que os israelitas. Mas ainda era um número grande de israelitas no exército. O Senhor não queria que eles tivessem, depois pensassem que eles teriam ganhado por eles mesmos. Então o Senhor quis reduzir a quantidade de homens no exército de Gideão para poder mostrar que foi o Senhor mesmo que libertou. Então o Senhor ia colocando várias condições para Gideão e ia diminuindo o número de homens. Até que ficou bem poucos homens. E mesmo assim Gideão ainda tinha medo, não tinha confiança no Senhor e nem em si mesmo. E aí o Senhor disse assim, se você ainda tá com medo, vai lá na tenda dos midianitas à noite e escuta o que um vai estar falando pro outro lá. E aí ele chegou lá e escutou que um estava falando pro outro que tinha tido um sonho de que os israelitas haviam ganhado deles. E que eram muitos homens e que iam destruir e acabar com eles. Aí o outro falou assim, nossa, então a gente tem que fugir, a gente tem que ir embora, porque eles vão derrotar a gente. Aí o Gideão ficou feliz e ficou mais confiante em si. E voltou e falou pros seus homens, é hora de atacar. E eles não foram armados nem nada, eles foram somente com tochas, com umas cuias de barro, que tamparam o fogo assim da tocha, né? Só cobriram o fogo. E foram quietinhos e ao redor do acampamento deles. E aí, na hora que eles ficaram posicionados, eles gritaram pelo Senhor e por Gideão. Tiraram aquele barro e jogaram, né, aquela cuia de barro, jogaram no chão. Então fez um estrondo muito grande, que parecia que eram muitos homens. E ficavam gritando, pelo Senhor e por Gideão. E as tochas. Aí eles ficaram desorientados, os midianitas ficaram desorientados, porque dava a sensação de que eram muitos homens. E falou assim, eles vão nos atacar, eles vão acabar conosco. E eles começaram de noite, não enxergar, a correr para um lado para o outro, e acabava que um atacava o outro, achando que era do outro, que era dos israelitas, e eles acabaram sendo derrotados. E assim Gideão ganhou e venceu dos midianitas, tá? Então, essa foi a história de Gideão. Quem quiser entrar mais em detalhes, aí dá uma lida lá, tá? Não tô bem assim explicando por cima. E aí o povo ficou por 40 anos em paz com o Senhor, tá? E aí Gideão teve muitas mulheres e teve 70 filhos. E além dessas mulheres que ele casou, ele tinha uma concubina que morava noutra cidade, que chamava Siquém. E essa concubina lhe deu um filho que era Abimeleque, que é o principal da história aqui, agora, tá? Então Gideão morreu em idade avançada e logo depois que Gideão morreu, o povo de Israel voltou a prostituir-se com os balaíns e se esqueceram de Deus e de Gideão e de sua família. Então, o que aconteceu, né? Sempre que morria alguém que orientava o povo, todo mundo se perdia de novo e todo mundo ia para o caminho errado e se afastava do Senhor. E era um ciclo, né? Então, aí, o que aconteceu? Gideão morreu, o povo largou de Deus, esqueceu tudo que Gideão tinha feito. E aí, Abimeleque, que era o filho de Gideão, que morava em Siquém, foi aos seus irmãos, né, que moravam em Siquém, por parte da sua mãe. Então, era o quê? Abimeleque era meio-irmão, por parte de pai, dos outros filhos de Gideão. E era meio-irmão, por parte de mãe, de outros que moravam em Siquém, tá? De outros que habitavam em Siquém. Aí ele chegou a esses irmãos que moravam em Siquém e disse: o que vocês preferem? Vocês acham melhor que os 70 filhos de Gideão governem Israel? Ou prefere que eu governe, que sou seu irmão? Aí todo mundo concordou que era melhor Abimeleque, que era meio irmão deles, né? Que era irmão deles. E os outros homens, vários homens se juntaram junto com Abimeleque e foram atacar os 70 irmãos, tá? Aí eles foram à casa de seu pai, de Gideão, Abimeleque e mais outros homens que ele contratou, que eram maus, e mataram seus 70 irmãos em cima de uma rocha de pedra, tá? Mas Jotão, que era o filho caçula de Gideão, ele se escondeu e conseguiu escapar. Todos os outros, né, morreram. Aí o que aconteceu? Depois que os filhos, todos os outros que seriam concorrentes dele para ser rei morreram, ele conseguiu, né, derrotar, lá, matar, só existia ele para ser rei. Aí eles se reuniram na cidade de Siquém e Bet-Miló, não sei como fala, e coroaram Abimeleque rei. Aí Abimeleque ficou governando por 3 anos.
Nisso só virou coisa errada. Eles adoraram outros deuses, só iam pro caminho errado, porque Abimeleque era mau. Então, quando Jotão soube disso, que até os cidadãos de Siquém disse que haviam se esquecido de Gideão, que o Gideão tinha feito, né, para os livrá-los dos midianitas, e que não era justo o que eles tinham feito. Então, aí Jotão foi lá até eles, até esse povo de Siquém, e perante Abimeleque, e falou que o que eles tinham feito não era justo, nem matar os irmãos dele, nem se esquecer de tudo que o pai dele tinha feito. E aí ele jogou uma maldição, tô bem resumido, tá, gente? Ele jogou uma maldição sobre Abimeleque e o povo de Siquém. E que Deus fizesse justiça sobre eles, tá? Sobre essa ação deles de ter matado os irmãos e ter dominado praticamente, né, Israel. Então, os cidadãos, que foi a maldição que ele fez? Que os cidadãos de Siquém, eles fossem consumidos por Abimeleque e que Abimeleque fosse também derrotado pelos israelitas, tá? De Siquém e de outras cidades que haviam ali. Então, depois de 3 anos de governo de Abimeleque, né, teve essa maldição, e Jotão jogou sobre eles e se escondeu. Fugiu, para Abimeleque não matar ele. E se escondeu. E aí passou os 3 anos. Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Tá? Então aconteceu isso. Os irmãos dele morreram de Jotão, né? E Jotão foi lá e jogou essa maldição entre Abimeleque e o povo de Siquém por terem matado seus irmãos. E aí, depois de 3 anos de governo de Abimeleque, que estava tudo errado, eles buscando outros deuses, o Senhor enviou um espírito maligno. Vê como o Senhor, ele comanda tudo, inclusive as coisas ruins, inclusive o mal. O Senhor tem soberania sobre tudo. Isso que a gente não deve temer. Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e eles agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime dos 70 filhos de Gideão fosse vingado. Então o Senhor fez isso para vingar a morte desses 70 filhos de Gideão. Abimeleque dividiu seus homens em 3 companhias e armou uma emboscada no campo e atacou o povo de Siquém. Então, o espírito maligno arrumou uma confusão entre eles lá. Tinham também comandantes dos exércitos do Abimeleque, que eu não especifiquei o nome dele aqui, mas houve uma confusão entre eles, que eles começaram a brigar, Abimeleque com o povo de Siquém, e vice-versa. E aí Abimeleque decidiu atacar, matar o povo de Siquém também e dominar Siquém. E aí eles fugiram para a torre, o povo de Siquém fugiu para uma torre. E Abimeleque e seus homens foram ao redor da torre e colocaram fogo nela e incendiaram a torre. E nisso morreram 1000 homens e mulheres. Depois que Abimeleque foi a Tebes, que é essa cidade que nós estamos falando no título, a mulher de Tebes. Foi lá nessa cidade, então ele matou todo o povo de Siquém, tá? Incendiado, né, nessa torre. Todos os que fugiram, fora os outros que tinham sido mortos por espada, essas coisas. E aí, chegando a Tebes, ele sitiou também a cidade e conquistou. Mas dentro da cidade havia uma torre ainda maior, mais forte do que aquela de Siquém, e o qual o povo fugiu. Todos os homens e mulheres da cidade se trancaram nessa torre por dentro e foram para o telhado dela, foram na parte mais alta da torre. Muito lindo, filha. Agora você pinta o outro lado da doutora Brinquedo, tá? Abimeleque foi para essa torre e atacou-a. Quando ele ia se aproximando para incendiar a torre também e matar todo mundo, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro, que seria, né, o seu ajudante, e lhe ordenou que lhe matasse com a espada, para que não dissessem que uma mulher o havia matado. Então, antes que ele morresse, já tinham rachado a cabeça dele, sabia que ele ia morrer, mas falou para o companheiro dele, me mata para que não digam que foi ela que me matou. E assim Deus retribuiu, né, quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, eles voltaram para suas casas. E assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra seu pai, matando seus 70 irmãos, e também fez com que os homens de Siquém pagassem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão caiu sobre eles. Deus usou uma das mulheres de Tebes para matar e julgar a maldade de Abimeleque por matar seus 70 irmãos. Então, usando toda a sua força, lá no topo da torre, ela fez rolar uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque, e ele matou. E foi morto, né, pela pedra. Assim como essa mulher destemida e corajosa, que possamos ser usadas por Deus para aplicar justiça e eliminar o mal.
Aí eu vou entrar aqui, essa pedra, explicar mais ou menos para vocês. Essa pedra, ela tem uns 45 centímetros mais ou menos de diâmetro, tem um furo no meio e uns 4, 5 centímetros de largura, de pedra mesmo. Então, ela era usada pelas mulheres para moer cereais. Então, elas encaixavam essa pedra, uma pedra era fixa, do mesmo tamanho, e outra era móvel, que elas encaixavam no ferro. E aí, elas rodavam aquele ferro e as pedras iam rodando uma na outra. E iam moendo os cereais de trigo, de arroz, para elas fazerem, né, as farinhas para fazer os seus pães. Então, era um instrumento, mais uma vez, usado pelas mulheres. Igual lá, né, na Jael usou a estaca da tenda, que ela tinha costume de armar as tendas. Aqui, essa mulher usou o que ela tinha na mão ali, o que ela tinha habilidade no seu dia a dia para usar nas suas tarefas. Foi a arma que ela encontrou. Então, a gente não tem certeza. Na palavra não especifica, diz que é uma pedra de moinho. Se foi uma pedra enorme, porque imagina o peso que deve ser, como é que essa mulher subiu com uma pedra desse tamanho, de 45 centímetros na torre, até lá no alto da torre. Se essas pedras já estavam lá no alto da torre, se ela carregou essa pedra, ou se era apenas um pedaço, um fragmento dessa pedra que ela possa ter carregado. Então, a gente não tem certeza, na palavra não especifica. Só diz que ela jogou uma pedra de moinho na cabeça dele. E pela altura, né, o peso com a força, acabou rachando o crânio dele. Então, a gente não sabe se é a pedra toda ou se é apenas um fragmento, mas matou ele, né? Então, essa mulher, ela foi decisiva, né? Ela tomou uma atitude que ela viu, ou eu ou ele. Se eu não matar ele, ele vai matar a gente. Então, ela não teve tempo de pensar, ela simplesmente agiu. Pegou e tacou na cabeça dele. Ela não ficou ali pensando se faria ou não, simplesmente viu-se sem saída e outra alternativa entre ela e o seu povo, e com a coragem e força, ela agiu rapidamente enquanto teve oportunidade. Então, assim como ela, que sejamos destemidas e corajosas e possamos ser usadas por Deus, porque Deus usou ali da coragem dela, né? Poderia ter outras mulheres também jogando as pedras lá. A gente não sabe, e apenas ela conseguiu acertar, ou ela foi a primeira a acertar e as outras viram que podia jogar e começaram a jogar as coisas. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas que ela foi a responsável por libertar teu povo, né? Então Deus usa as coisas simples e fracas para derrotar o que dizem fortes, e mais uma vez usou uma mulher e uma ferramenta de seus trabalhos domésticos para vencer uma guerra. Essa pedra de moinho, aí eu coloquei aqui o que eu acabei de falar, né? Ela tem 5 a 7 centímetros de espessura por 45 de diâmetro e um orifício no meio, que eram usadas para serviço doméstico, moer grãos. Então, Deus usará nossas habilidades. O que a gente aprende com isso? O que a gente aprende, além dela ter sido destemida, né, e corajosa, a gente vê que o Senhor, Ele usa as nossas habilidades para poder servi-lo, os nossos dons. E Ele nos dará sabedoria para usar, para que a gente use os nossos dons, nossas habilidades a seu favor. E ao favor do próximo, no tempo e na hora certa. Basta estarmos dispostos a sermos usados por Ele. Se a gente se dispor, Senhor, eis-me aqui, usa-me, com que eu posso te servir, Ele vai te mostrar e vai colocar situações para que você possa usar os seus dons para poder servi-lo e ajudar as pessoas, né? Então, ali Ele usou o dom daquela mulher, que ela tinha aquela ferramenta, ela já estava habituada a lidar com peso, carregar, e deu coragem para ela, ela foi impetuosa e agiu na hora certa. Basta a gente querer, né, servi-lo, basta a gente se dispor a ajudar as pessoas, deixar Deus usar a gente, e Ele vai colocar situações, né? Então, mais uma vez, uma mulher salvou o povo de Israel através das suas armas domésticas. E aí, mais uma vez, o povo foi liberto e ainda viveu alguns anos em paz, até que se perdeu de novo. Então, era um ciclo, né? O povo se afastava de Deus, vinham os outros povos da região e dominavam. Aí, eles não aguentavam ser subjugados, pediam, Senhor, alguém que os libertasse. Aí, Deus mandava outro que ajudava a libertar. Daqui a pouco aquela pessoa morria e eles se desviavam do caminho, adoravam outros deuses e assim ainda, né? É sempre essa história no Antigo Testamento que nós vamos vendo. E dessa vez quem que ajudou a libertar o povo foi essa mulher, que não tem nome,
não está especificado o nome dela, só diz o nome da cidade em que ela morava. Então, é a mulher de Tebes, tá? Então, Tebes não era um marido, não era um pai, não era nada. Era a cidade que ela vivia, tá? Aí eu fiz aqui uma colagem com o que eu consegui achar. Dá pra vocês terem uma noção de como era essa pedra de moinho. Que ela era redonda. Olha só o tamanho dela na cabeça de Abimeleque aqui. E a mulher jogando aqui. Foram as ilustrações que eu consegui encontrar. Tá? Então, ela era bem grande, essa pedra. E a gente não tem certeza se era a pedra inteira, que é mais ou menos esse tamanho, ou se era um fragmento dela. Tá? Eu vou encerrar por aqui. Gosto de todas as histórias. De como o Senhor usa, né? Quem Ele quer. Mesmo aqueles que a gente considera, no nosso ponto de vista, mais improvável, Ele usa, né? E mostra que é a sua soberania que faz tudo. Não é ninguém, não é nenhum ser humano. É sempre Ele que age através das pessoas. Então, durante Gideão, Ele fez Gideão vencer os midianitas com poucos homens, sem armas, para mostrar que foi Ele que comandou e que derrotou os midianitas e não Gideão. E depois usou essa mulher, mais uma vez, para libertar o povo do poder de Abimeleque, que era filho de Gideão, mas era um filho mau. Era filho de uma concubina. Então, era um homem muito mau. E aí o Senhor vingou a ação de Abimeleque através dessa mulher, que o matou com a pedra na cabeça, rachou seu crânio. Obrigada aí, pessoal que entrou. Desculpa as interrupções da Pititica.